Olá, esse vídeo faz parte da disciplina Conhecimento Médico 4 e é sobre regressão linear simples. Antes de falar em regressão, vamos pensar primeiro na relação entre duas variáveis numéricas. Sabemos que, para analisar essa relação, o primeiro passo é construir um diagrama de dispersão. Aqui nós temos aí um exemplo de peso e altura, nós sabemos que essas variáveis são correlacionadas, quando uma aumenta, a outra aumenta também, e nós temos como quantificar essa relação linear pelo coeficiente de correlação linear de Pearson, que no caso aqui é 0,75. Temos também a relação inversa, quer dizer, quando uma variável aumenta, a outra diminui. É o caso aqui de idade e capacidade pulmonar medida pelo VO2 máximo. Vemos que à medida que a idade aumenta, o VO2 máximo diminui. No coeficiente de correlação linear de Pearson, esse coeficiente é negativo, no caso aqui, menos 0,78. Podemos ter também variáveis que não se correlacionam. Então, quando a gente não consegue enxergar uma nuvem de pontos crescente ou decrescente, essas variáveis não estão correlacionadas. É o caso aqui do exemplo da pontuação dos alunos da Faculdade de Medicina, pontuação no MME e a pontuação na primeira fase. São duas variáveis que não estão correlacionadas, a correlação é bem baixa, 0,11, e também na nuvem de pontos nós vemos que tanto faz a pontuação na primeira fase, que em média não vai ter muita variação na pontuação das MME. Então, só para relembrar, o coeficiente de correlação de Pearson é uma medida que varia entre menos 1 e mais 1. Quanto mais próximo de zero, menos correlacionadas estão as variáveis. Valores positivos indicam que as variáveis crescem no mesmo sentido, quando uma aumenta, a outra aumenta também. E quando diminui, outra diminui também. E correlações negativas, elas crescem em sentidos opostos. Quando uma aumenta, a outra diminui. Nós podemos também ter p-valor para correlação, mas, na verdade, ele só está vendo se a correlação é nula ou não. Não significa necessariamente uma correlação alta, quando esse p é significante. Existem situações em que nós não estamos interessados apenas em saber se as variáveis se correlacionam, mas queremos estudar uma variável em função da outra. Às vezes queremos estimar uma a partir da outra. Eu vou colocar aqui um exemplo que é analisar o efeito do consumo de ingestão de cálcio no crescimento de ratos. Então, foi realizado um experimento com 8 ratos recém-nascidos. O suplemento de cálcio, ele foi dado em razões diárias, em doses diárias de 1 mg, 2 mg, 3 e 5, então eram 4 tratamentos diferentes, 4 tipos de dietas diferentes, e 2 ratinhos em cada dose. A resposta de interesse era o peso dos ratos após 16 semanas. Aqui nós temos um diagrama de dispersão, então nós vemos aqui 2 ratinhos que usaram 1 mg de cálcio, um teve um peso mais baixo, outro teve o peso mais alto, perto de 21, foi bem variável. Nos que tomaram 2, aí foram valores um pouco mais próximos, e os que tomaram 5 deram valores bem próximos também. Mas, de um modo geral, tá certo que são poucos pontos, de um modo geral, nós podemos ver uma correlação positiva entre estas duas variáveis. Isso, no modelo de regressão, significa estimar uma reta que traduza essa relação. E aqui, ou seja, colocar isso numa equação de reta. Aqui nós temos aí que o peso é dado por uma equação de reta, onde eu tenho um valor de intercepto e um valor de inclinação. E do lado de cá eu tenho a dose de cálcio. Essa equação, ela é determinística. Ela fala, olha, o peso é dado por essa fórmula. Mas nós sabemos que é um experimento, que está sujeito a erro, que a gente não consegue exatamente predizer qual é o peso. A gente tem uma ideia, uma forma de estimar esse valor, mas são valores aproximados. Então, o modelo de regressão linear simples, ele consiste em estabelecer uma relação entre a variável resposta e a variável explicativa por meio de uma equação de reta, em que eu tenho, de um lado, a variável resposta, ou variável dependente, do outro lado eu tenho a variável explicativa e tenho parâmetros, que são o A e B. O B se refere à inclinação da reta e o A ao intercepto. E como é um modelo estatístico, tem um erro associado, é um erro da estimativa. Então, o modelo fala, olha,
A relação entre as duas variáveis pode ocorrer dessa forma, é uma suposição, porém, existe um erro aí associado a essa suposição. Isso que nós estamos vendo é um modelo teórico, é um modelo que tem aí um erro. O que é na prática? O que a gente faz na prática? A gente observa dados para obter estimativas desses parâmetros. Então, nós temos aqui, esse chapeuzinho indica valor esperado, valor estimado. Então, não é o valor de fato, mas uma estimativa do valor. Então, assim, o modelo teórico, ele diz, olha, a variável é dessa forma, né? Essa relação pode ser descrita dessa forma. A partir do momento que eu observo dados, eu tenho uma equação que diz, olha, o valor esperado dessa resposta, ele é dado por essa equação. Por que o erro sumiu aqui? Porque esse erro já está embutido nas estimativas dos parâmetros. Então, A e B são parâmetros, depois que eu observo dados, eu tenho estimativas desses parâmetros. Então, tem formas de falar em palavras isso, por exemplo, a resposta é igual a um indício mais um ruído, que seria o erro, ou o desfecho é igual a predição mais um desvio. Mas como, a partir de dados observados, encontrar uma reta? Na prática, quando nós observamos um diagrama de dispersão, existem infinitas retas que poderiam descrever essa relação. Qualquer reta que eu escolho, eu vou ter um erro. Então, aqui eu tenho a reta, que seriam os valores estimados, e os pontos são os valores observados. Então, eu tenho aqui uma diferença entre o que eu observo de fato e o valor esperado pelo modelo estatístico. Essa diferença é chamada de resíduo, ou erro. E a melhor reta será aquela que tiver o menor erro. Então, é feito um cálculo matemático, computando todos esses erros de todas as observações, e existe uma forma de encontrar a melhor reta, que vai ser aquela que minimiza esses erros. Vale observar que se o ajuste fosse perfeito, todos os pontos estariam em cima de uma reta, mas não é isso que acontece na prática. Esse método matemático de escolher a reta que minimiza a soma dos erros é chamado de método de mínimos quadrados. Então, vamos entender o que são esses parâmetros. Numa equação de reta, nós sabemos que temos intercepto e inclinação, mas no sentido prático, o que isso significa? O intercepto é onde a reta cruza o eixo x. Então, vai ser o quê no modelo estatístico? É o valor esperado de y quando x igual a zero. Esse intercepto ele nem sempre tem uma interpretação prática. Nós veremos isso nos exemplos. A inclinação corresponde à variação na resposta média por unidade de acréscimo da variável explicativa. O que quer dizer isso? A cada variação de uma unidade no x, o valor do y varia, em média, b unidades. Isso também vai ficar mais claro nos exemplos. Vamos voltar aos exemplos dos ratinhos. Aí está o diagrama de dispersão. O modelo, nesse caso, aqui está representado em letras, né, como y e x. O y é o peso do ratinho aos 16 semanas de nascimento. O X é a dose de cálcio, podendo ser 1, 2, 3 ou 5, nesse exemplo. Quando observamos dados e obtemos essas estimativas de A e B, nesse caso deu esses valores, para o A 16,38, para o B 0,95. Isso quer dizer que o modelo ajustado é dado por essa equação, onde eu tenho aqui o peso esperado do rato, o chapeuzinho aqui indica que é o peso esperado, é uma estimativa, é igual a 16,38 mais 0,95 vezes a dose. Isso quer dizer que, aumentando 1 miligrama de cálcio, o peso esperado do ratinho aumenta 0,95 gramas. Nesse exemplo aqui, o A sozinho, que é o intercepto, ele tem um sentido prático. Significa o quê? Se não houver suplementação de cálcio, ou seja, se o X é igual a zero, o peso esperado do rato é 16,38 gramas. Podemos também estimar o peso a partir da dose.
Então, aqui nós temos, por exemplo, que se for dado 5 miligramas de cálcio, espera-se um peso de 21,13 gramas. Por quê? Substituindo na equação o x pelo 5, obtemos esse valor. Lembrando que o que é dado é o x. Então, quando a gente tem que substituir um valor, é o que se pode observar, que é o x, que é a dose. O I, que é o peso do rato, é o que nós desejamos estimar ou predizer. Naquele exemplo de peso e altura, a regressão, o modelo estimado foi esse aqui, 1,38 mais 0,005 vezes o peso. Isso significa que a cada aumento de 1 quilo no peso, a altura aumenta em média meio centímetro. Naquele outro exemplo de idade VO2 máximo, nós temos esses outros valores, 34 e 0,4. Notem que como a relação entre as variáveis é inversa, o coeficiente B é negativo. E o que isso significa na prática? Que a cada ano de idade, o VO2 máximo diminui em média 0,4. O que nós temos aqui, tanto nesse exemplo quanto no anterior, é que o intercepto ele não tem um sentido prático, porque não existe idade zero, assim como não existe peso zero no exemplo anterior. Então, nem sempre isso tem um sentido prático. Podemos também obter estimativas, quer dizer, qual é o VO2 esperado para um paciente de 30 anos? É 22,06. Por quê? Substituindo no valor da idade o valor 30, é esse valor que nós obtemos. Mesmo que não haja relação entre as variáveis, sempre o computador ele vai estimar algum modelo, ele sempre vai obter estimativas, por mais bizarro que seja. Então, aí no caso, tem um exemplo de idade do aluno de medicina e a distância da residência até a faculdade, que são duas variáveis que não têm correlação alguma, nós vemos aí a correlação de Pearson de 0,025, mas a gente chega ainda numa reta de regressão, que não tem sentido, que diz que a cada ano de idade, a distância entre a residência e a faculdade aumenta em média quase 1 quilômetro. Uma bobagem. Um aspecto importante que nós temos que considerar é a incerteza sobre os parâmetros, quer dizer, os erros dessas estimativas. Então, voltando aos exemplos dos ratinhos, suponha que outro pesquisador tenha repetido o experimento e obteve outras estimativas para A e B. Isso vai acontecer sempre, porque as estimativas variam, porque elas dependem da amostra. Cada amostra vai produzir um valor diferente. Essas incertezas, elas podem ser avaliadas por erros padrão e intervalos de confiança. Os valores P eles aparecem mais como se é significativo ou não, nós vamos falar de significância daqui a pouquinho. O erro padrão ele está relacionado à variabilidade das estimativas. Então, se a gente repetisse o experimento várias vezes para o mesmo tamanho amostral, o erro padrão seria o desvio padrão desses valores encontrados, dessas estimativas. Já os intervalos de confiança, elas estão relacionadas à precisão das estimativas. Então, no intervalo de confiança de 95%, se a gente repetir 100 vezes o experimento, espera-se que 95% dos intervalos contenham o verdadeiro valor. Um intervalo pequeno indica muita precisão, assim como um intervalo grande indica imprecisão das estimativas. Então, erros padrão relacionados à variabilidade e intervalos de confiança descrevem a precisão. E onde é que entra o valor P nessa história? O valor P, lembrando que sempre por trás de um valor P existe uma hipótese. Nesse caso, qual é a hipótese? De que o parâmetro é igual a zero, né? Ou seja, que não há efeito da variável x sobre a resposta y. Quando a gente tem aí o nível de significância usual de 5%, um P menor que 0,05 indica que o coeficiente é estatisticamente diferente de zero, e assim a gente conclui que não há efeito da variável sobre a resposta. Aqui nós temos a tabela que mostra o ajuste do modelo da dose de cálcio no peso dos ratos. Então, nós temos aí 16,256, 1,034, lembrando que o objetivo era saber o efeito da dose sobre o peso. Aqui nós temos 1,034, quer dizer, a cada 1 miligrama de dose, o peso aumenta em média 1,034. Mas aqui, existe um erro padrão dessa estimativa.
né? Que a gente vê que ele é bem grande, né? Em comparação com o valor esperado. Temos aqui um intervalo de confiança, então notem que esse intervalo de confiança, ele contém o valor zero. Se ele contém o valor zero, nós não temos como garantir que há um efeito positivo, porque às vezes pode ter até um efeito negativo, de diminuir o peso. Então aqui nós dizemos que estatisticamente não há efeito da dose sobre o peso. Isso é traduzido também num valor de P que é maior que 0,05. Então, sempre que eu tiver um intervalo de confiança para o parâmetro que contém o valor zero, o valor de P vai ser maior que 0,05. Assim como se eu tiver um intervalo de confiança que não contém o valor zero, o valor de P vai ser menor que 0,05. Estamos falando de intervalo de confiança de 95%, que é o que é mais comum. Outro índice que é relacionado a modelos de regressão é o coeficiente de determinação. O que é isso? Ele é muito usado para indicar a qualidade do ajuste, né? Se o modelo está bem ajustado, se ele consegue predizer bem. A definição desse coeficiente de determinação é a proporção da variação total explicada pelo modelo, quer dizer, ele mede o quanto y pode ser explicado por x, ou o quanto a informação de x contribui para a predição de y. Esse valor, a gente chama R ao quadrado, a gente fala muito R2, né? Ele varia entre 0 e 1. O valor 0 indica que não há relação linear entre as variáveis. O valor 1 indica que há uma relação linear perfeita entre as duas variáveis, quer dizer, todos os pontos caem em cima de uma reta. Então, se eu souber o valor de x, eu vou saber exatamente o valor de y sem erro. Então, a gente nunca tem um R ao quadrado igual a 1. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque isso fala de relações lineares. Então, um R ao quadrado baixo não significa que não há relação entre as variáveis, significa que não há relação linear entre elas. E, por outro lado, um R ao quadrado alto nem sempre indica um bom modelo. Se você tiver, por exemplo, 2 pontos, você vai ter um R ao quadrado perfeito, mas você tem só 2 pontos. Quando a gente tem só duas variáveis, esse coeficiente de determinação, ele coincide com o quadrado do coeficiente de correlação. Outro aspecto que aqui nós vamos abordar mais brevemente são as suposições do modelo de regressão linear. Então, o primeiro é que a relação entre as duas variáveis é linear, então se não for, a gente tenta um outro tipo de modelo, ou pode fazer uma transformação, por exemplo, log, é bem usado, relação entre idade gestacional e medidas fetais, isso é muito usado, essa transformação log. Mas as três suposições principais, além dessa que é óbvia, é que as observações sejam independentes, quer dizer, o erro de uma observação não está correlacionado com o erro de outra, são pessoas diferentes. A variabilidade de y para qualquer valor de x é sempre a mesma. Quer dizer, eu tenho uma variação de y tanto para valores pequenos quanto para valores grandes. Então, em média, o erro é igual. Para qualquer dado valor de x, os valores de y têm distribuição normal. Isso a gente pode olhar na prática, tanto olhando a distribuição da variável resposta, quanto olhando a distribuição dos resíduos a partir do modelo ajustado. Então, para verificar essas suposições, nós podemos fazer uma análise de resíduos, que é um conjunto de gráficos e alguns índices que são utilizados para verificar se essas suposições estão satisfeitas ou não. Aqui nós temos um exemplo de literatura, em que eu tenho no eixo X a duração de uma cirurgia em minutos e no eixo Y a porcentagem de sangue perdido durante a cirurgia. Temos aqui a equação ajustada, né, o correspondente a essa reta aqui no meio dos pontos. Temos o coeficiente de determinação, que é 0,58, ou seja, não é um bom ajuste. Nós temos que a informação da duração da cirurgia explica apenas 58% do volume de sangue perdido. Aqui nós temos também um intercepto que ele não tem um sentido prático, porque não tem duração de cirurgia igual a 0. Mas aqui no 0,11, como é que a gente interpreta isso? A cada minuto a mais na cirurgia, a porcentagem de sangue perdido aumenta em média 0,11. Às vezes os resultados de uma regressão linear vai aparecer na forma de tabela.
Então, aí nós temos uma regressão, um resultado de uma regressão que ela não é simples, porque não tem uma variável só, ela é múltipla, tem mais de uma variável independente, mas nós podemos ver aqui as estimativas dos coeficientes, o erro padrão e o intervalo de confiança de 95%. Notem aqui que no penúltimo intervalo, os dois valores são negativos, ou seja, o intervalo não contém o valor zero e, portanto, nós temos um valor de P de 0,04, ou seja, menor que 0,05. Na última variável, nós temos aqui menos 0,75 até mais 0,04. Então, aqui está faltando um pontinho aqui, mas aqui é um intervalo que contém o valor zero, logo, não é significativo, o valor P é maior que 0,05, então indica que essa variável, estatisticamente, bem a grosso modo, não tem um efeito sobre a resposta de interesse. Algumas considerações finais. Bem, os modelos de regressão, desde que eles estejam bem ajustados, eles podem ser muito úteis para fazer previsões. Aqui eu transcrevi uma frase do livro da Sônia Vieira, que traduz um pouco do que a gente sabe já, que os fenômenos são muito complexos, os fenômenos biológicos, e que qualquer tentativa de ajustar um modelo vai ser uma coisa empírica, né? Não tem como encontrar um modelo que seja definitivo, perfeito, que traduz exatamente a relação entre as variáveis. Antes de ajustar um modelo de regressão, é fundamental fazer uma análise descritiva, investigar o tipo de relação entre as variáveis. No caso aqui de duas variáveis quantitativas, podemos ver isso por diagramas de dispersão. Os exemplos que nós vimos aqui, com exceção dessa última tabela, tratam do efeito de uma variável independente sobre uma variável dependente numérica. Então, a gente viu uma numérica sobre outra numérica. Uma variável independente é que torna o modelo de regressão simples. Se tiver mais de uma variável independente, é um modelo de regressão múltipla que nós veremos em outra aula. Aqui, a variável que nós vimos, todos os exemplos tinham variáveis independentes numéricas, mas também é possível colocar no modelo de regressão variáveis categóricas, ou essas variáveis categóricas, elas acabam entrando como variáveis indicadoras, 0 e 1, que nós veremos também durante as aulas. Aqui eu já falei de regressão simples e múltipla. Na prática, o modelo nunca acerta, mas em média ele pode funcionar. Então, o que ele fornece é o valor esperado de y para um dado valor de x. E aí uma frase que eu coloco sempre, que fala que essencialmente todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Obrigada e até a próxima.